Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Pedro e essa é a Looping. Vamos fazer agora os exercícios de conjuntos. Então pegue lápis e papel e venha comigo. No nosso primeiro exercício, nos são dados 3 conjuntos e 6 afirmações que nós devemos classificar em verdadeiro ou falso. Os conjuntos são o conjunto A, formado pelos elementos 0 e 1, o conjunto B, formado pelos elementos 0, 2 e 3, e o conjunto C, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Agora, nós vamos ver a relação que nos são apresentadas nas 6 afirmações e devemos classificar se são verdadeiras ou falsas. Pense um pouco, pare o vídeo, tente fazer e já vamos ver as respostas. Na nossa primeira afirmação, na letra A, nós achamos que A está contido em B. Por que é falso? Veja bem, para um conjunto conter o outro, esse conjunto maior tem que ter todos os elementos do conjunto menor. E como podemos ver, o elemento 1 que pertence a A não pertence a B. Então, como esse elemento não pertence a B, o B não pode ter o A contido dentro dele. Por isso, é falso. Agora, na afirmação B. Ela diz que o conjunto unitário com o elemento 1 está contido em A. É verdadeiro. Porque, veja, 1 pertence a A. Logo, essa afirmação está certa. O conjunto com o elemento 1 está contido em A. Nada mais a dizer. Na letra C, nós temos que A está contido em C. Verdadeiro. Veja bem, C possui todos os elementos de A. Como um conjunto é formado por seus elementos, A está contido em C. Verdadeiro também. Agora, a afirmação da letra D. Ela diz que B contém C. Por que é falsa? Bem, como já dito antes, para um conjunto conter outro, o conjunto maior precisa ter todos os elementos do conjunto menor. E como podemos ver, B não tem todos os elementos de C. Falta o 1. O elemento 1 não pertence a B. Logo, B não pode conter C. Por isso, ela é falsa. Agora, a nossa letra E. Veja que, ao contrário da letra D, ela diz que B está contido em C. Essa sim é uma afirmação verdadeira, porque C tem todos os elementos de B. Logo, B está contido em C. Verdadeiro. Vamos agora para o segundo exercício. Sendo o conjunto A igual ao conjunto dos elementos 3, 4, 5, 6 e 7 e o conjunto B igual ao conjunto com os elementos 5, 6, 7, 8 e 9, determine a união B e a intersecção B. Pause o vídeo, tente fazer e já vamos ver a resposta. Então aqui nós temos a resposta. Veja bem, a união B é juntar todos os elementos dos dois conjuntos. Ou seja, pego todos os elementos de um conjunto e pego todos os elementos de outro conjunto. Claro que eles têm elementos iguais. Os que são iguais a gente não repete. Agora, na letra B nós temos a intersecção. O que é a intersecção? A intersecção é o que eles têm em comum. Ou seja, quais os elementos que tem em A e também tem em B. Como podemos ver, são os elementos 5, 6 e 7. Logo, nossa resposta, a letra B é o conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Vamos agora para o terceiro exercício. Observe o diagrama e responda. Quais os elementos dos conjuntos abaixo? Pause, tente fazer, escreva no papel bonitinho e já vamos ver a resposta. Na letra A, ele quer saber quem é o conjunto A. Veja o diagrama. O conjunto A é formado pelos elementos que estão dentro desse círculo aqui. Então, são os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Agora, ele quer saber na letra B quem é o conjunto B. O conjunto B, pelo diagrama, é formado pelos elementos que estão dentro desse círculo aqui. São os elementos 2, 3, 5, 6 e 7. Agora, na letra B, ele pergunta: A intersecção B, união com B intersecção C. Aqui nós temos que resolver passo a passo. Primeiro, vamos ver quem é a intersecção B. Pelo diagrama, nós podemos ver que a intersecção B é formada pelos elementos 2 e 3. Se você não consegue enxergar isso pelo diagrama, você também pode ver através desses dois conjuntos que a gente acabou de resolver. Ver quem são os elementos que eles têm em comum. Podemos ver que 2 e 3 são os elementos que A e B têm em comum. Então, a intersecção B é 2 e 3. Agora vamos ver quem é B intersecção C. Como podemos ver, B intersecção C é formado pelos elementos 2 e 5. Podemos ver isso através dos dois conjuntos aqui também. Que o elemento 2 e o elemento 5 são quem eles têm em comum.
Logo, a união deles é o conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 5. Se você teve dificuldade para enxergar os conjuntos juntos dessa forma, pegue e escreva eles separadamente, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Depois escreva o conjunto A e C juntos, o conjunto A e B juntos, e o conjunto B e C juntos para conseguir enxergar o diagrama. Porque à primeira vista alguns alunos não conseguem enxergar. Se você conseguiu, tudo bem, perfeito. Vamos para o próximo exercício. Agora na letra E, nós temos A intersecção C, união B. A intersecção C são os elementos 2 e 4. União B, então vou pegar todos os elementos que estão em B e juntar. Perceba que o elemento 2 já está em B, então só preciso inserir o elemento 4. E nós temos então a nossa resposta. No exercício 4 nos é dado o conjunto A, B e C. E nos é dado, então, 5 alternativas e temos que marcar a certa. Pense um pouco e já voltamos com a resposta. Vamos ver então porque a alternativa B é a correta e as outras são as falsas. Na alternativa A, nós temos A diferença de B intersecção C. Quem é A diferente de B? São os elementos que estão em A e são diferentes dos elementos que estão em B. Como podemos ver, 5 e 7 estão em A e não estão em B. Então, essa é a diferença entre eles. Nós só reescrevemos o conjunto C e vamos ver a intersecção entre eles. A intersecção entre eles é vazia. E a nossa resposta, a nossa alternativa, no caso, dizia que era o conjunto com os elementos 1 e 2. Então, é falso. Agora, nossa alternativa B, vamos ver porque ela é verdadeira. Ela nos diz que B é diferente de A, a intersecção C é igual ao conjunto com o elemento 1. Primeiro, vamos ver B é diferente de A. Ou seja, são os elementos que estão em B e são diferentes dos elementos que estão em A. Você pode ver que é somente o elemento 1. Os elementos 2 como o B, o elemento 3 como está em B, o elemento 6 como está em B e o elemento 8. O único elemento que é diferente que está em B é o elemento 1. Repetimos de novo o conjunto C e vemos a intersecção entre eles. A intersecção entre eles é o que ambos têm em comum. E ambos têm em comum somente o elemento 1. Logo, é verdadeiro a nossa alternativa B. Na letra C, nós temos o mesmo que estava escrito na letra A. Só que dessa vez nossa resposta é diferente. Em vez de ser o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, é o conjunto formado pelo elemento 1. E como já vimos, dessa operação resulta o conjunto vazio. Então, por isso a C, a alternativa é falsa. Agora, na letra D, nós temos a mesma operação que estava escrito na letra B, só que com a resposta diferente. Na letra B, tínhamos que era o conjunto com o elemento 1. Na letra D, temos que é o conjunto com o elemento 2. E como já vimos, a operação que resulta o conjunto com o elemento 1. A letra E também é falsa porque diz que nenhuma das respostas anteriores eram verdadeiras, que é falso, já que a letra B é a nossa resposta verdadeira. Vamos para o próximo exercício. Aqui nos é dado dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e uma série de operações entre eles. A operação da união, a diferença de A e B e a diferença de B e de A, e nos é perguntado qual é a intersecção de A e de B. Então, tente resolver e já vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta então? Vamos começar então pelas diferenças. Só uma coisa antes, eu tenho a mania de ler A diferente de B, A diferente de B, mas o certo seria ler A menos B, B menos A, ok? Vocês vão ouvir eu falando A diferente de B toda hora, mas é uma mania que eu tenho, sei lá por quê. Então, aqui está a resposta. A primeira, A menos B. Nós temos, então, o quê? São os elementos que estão em A e são diferentes dos elementos que estão em B. Se o nosso conjunto são os elementos 1, 3, 6 e 7, isso nos diz o quê? Que 1, 3, 6 e 7 eles pertencem a A, mas eles não vão pertencer a B. Vamos ver agora o nosso próximo. A operação B diferente de A vai nos mostrar os elementos que pertencem a B, mas não vão estar em A, que são os elementos 4 e 8. Agora, com essas duas informações, nós sabemos que nosso conjunto A até então é formado pelos 4 elementos, 1, 3, 6 e 7, e B é formado até então pelos elementos 4 e 8. Olhando agora para a operação da união, ela nos dá os elementos que nós já temos em A e nós já temos em B, mas nos dá mais dois elementos, 2 e 5. 2 e 5 tem que pertencer tanto a A quanto a B. Por quê?
Se eles não pertencessem aos dois ao mesmo tempo, eles estariam em uma das operações de diferença. Como eles não estão em nenhuma das operações de diferença, quer dizer que o 2 e 5 pertencem aos dois conjuntos, ou seja, é a intersecção deles. Por isso a nossa resposta C. Talvez fique mais claro se a gente olhar os diagramas. Veja, esse diagrama é A união B. Esse segundo é B diferença de A. E esse terceiro é A diferente de B. Veja, se eu pegar e tirar os dois extremos da união, vai sobrar só o miolo, o meio, que é justamente a intersecção. E foi isso que nós fizemos no exercício passado. Primeiro vimos quem eram os elementos que estavam só em B, depois vimos os elementos que estavam só em A, depois vimos o que sobrava, ou seja, os elementos que estavam faltando, que não estavam só em A e não estavam só em B, estavam nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, era esse miolinho aqui, que era nada mais nada menos que a intersecção, que era a nossa resposta procurada. Vamos ao próximo exercício. Exercício 6. Sejam x e y números tais que os conjuntos formados pelos elementos 0, 7 e 1 e o conjunto formado pelos elementos x, y e 1 são iguais. Então, podemos afirmar que x e y é igual a... Pense um pouco e já vamos ver a resposta. Como os conjuntos são iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Logo, x é igual a 0 e y é igual a 7. Ou vice-versa, tanto faz. A ordem não importa nesse caso. No exercício 7 nos são dados três conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C. E nos é perguntado quais são os elementos do conjunto A intersecção B união C. Leia sozinho, pense um pouco e já vamos ver a resposta. Nossa resposta vamos fazer por partes. A intersecção B. Quem é a intersecção B? É o que A e B têm em comum. Como podemos ver, a única coisa que eles têm em comum é o elemento 6. Então a intersecção B é igual a 6. Agora, nós precisamos fazer conjunto com o elemento 6, união com C. Ou seja, só introduzir o 6 dentro do conjunto C. Mas podemos ver que o 6 já está ali, então a nossa resposta é o próprio conjunto C. Próximo exercício agora, exercício 8. Considerando que a união B é igual ao conjunto com os elementos de 1 a 8 e a intersecção B é o conjunto com os elementos 4 e 5 e conjunto A diferente de B é igual ao conjunto 1, 2 e 3, determine o conjunto B. Bem, essa é até razoavelmente fácil, vamos ver a resposta já já. Para resolver essa questão, nós vamos montar o diagrama. Você sempre pode fazer isso se achar que facilita para você enxergar a resposta. Então, aqui está o nosso diagrama, temos o conjunto A e o conjunto B. Agora vamos fazer por partes. Uma dica: se lhe foi dada a intersecção, comece por ela. Por que não começar, por exemplo, pela a união B? Porque ela não nos diz nada. Ela diz que todos esses elementos estão em algum dos conjuntos, mas a gente não sabe onde colocar os elementos. Na intersecção, nós sabemos. A intersecção de A e B é 4 e 5. 4 e 5, então, vai aqui no meio, nesse miolinho. Agora vamos ver A diferente de B. A diferente de B vai nos dizer os elementos que estão somente em A, ou seja, só nessa meia lua aqui. São os elementos 1, 2 e 3, então nós inserimos eles aqui. Agora sim, nós vamos para a operação A união B. Assim como no exercício 5, nós deixamos ela para o final. Veja, A união B são os elementos de 1 a 8. Nós já temos os elementos de 1 a 5 colocados em seus respectivos lugares. Então faltam os elementos 6, 7 e 8, que vão nessa meia-lua de B. Eu esqueci de trocar a cor, mas veja que a resposta também engloba os elementos 4 e 5, que ele quer todo o conjunto B. Vamos para o exercício 8 agora. Nos é dados o conjunto A, B e C, e pede para se determinar o resultado dessa operação, A união B intersecção com B união C. Vamos ver então daqui a pouco a resposta. Eu me enganei, exercício 9. Então vamos ver a resposta. Primeiro vamos fazer A união B. Perceba que o conjunto A está contido dentro do conjunto B, porque o conjunto B tem os elementos que formam o conjunto A. Então, A união B é igual ao conjunto B, que é o conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2. Agora vamos ver quem é B união C. B união C são todos os elementos de B, mais os elementos de C. Então, é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Então, por fim, desses dois conjuntos que encontramos, vamos ver a intersecção deles, ou seja, os elementos que eles têm igual.
os elementos que eles têm igual é o elemento 0, 1 e 2, que é igual ao conjunto B. Então, próximo exercício, exercício 10. Considere o conjunto A, que é igual ao conjunto do x pertencente ao conjunto universo, tal que x satisfaz P. Sobre A podemos afirmar. Veja bem, quando ele diz x satisfaz P, ele está dizendo que x satisfaz uma propriedade P qualquer. Então pense um pouco na resposta que você acha que é e já vamos ver a resposta certa. Vamos ver então por que a C é a nossa resposta certa e por que as outras estão erradas. Na alternativa A, ele diz x pertence a U, então x pertence a A. Veja bem, x pertencer ao universo não vai querer me dizer que vai pertencer a um conjunto qualquer. É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, lembra quando eu mostrei o exemplo do conjunto Brasil, que tinha os seus elementos como os estados? É a mesma coisa que eu pegar a região sul e dizer que o Amazonas pertence ao Brasil, então o Amazonas pertence à região sul. Não, isso não faz sentido, não é mesmo? Por isso a nossa alternativa A é falsa. Agora, na alternativa B, ele nos diz que x não pertence a A, então x não pertence a U. Novamente, x não pertence a um conjunto qualquer, não quer dizer que ele não vai pertencer ao universo. Qualquer elemento sempre vai pertencer ao universo. Por exemplo, outro exemplo, para não pegar de novo do Brasil, nós temos o conjunto do alfabeto, das letras do alfabeto. Então, eu dizer que a vogal E não pertence ao conjunto das consoantes, não quer me dizer que a letra E não vai pertencer ao alfabeto, não é mesmo? Ela pertence ao alfabeto, o alfabeto é o meu universo das letras que existem. Ele não pertence ao conjunto das consoantes, não me diz nada. Só me diz que ele não vai pertencer ao conjunto das consoantes, mas ele vai continuar pertencendo ao conjunto universo, que nesse caso seria as letras do alfabeto. Agora a alternativa C, se x não satisfaz P, então x não pertence a A. Verdadeiro. Porque para um elemento pertencer a A, ele tem que satisfazer a propriedade P, como é descrito na descrição do problema. Então, como x não satisfaz P, então x não pertence a A. Seria a mesma coisa, para dar um exemplo para vocês, pega o conjunto de números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é infinito. E eu digo que a propriedade P é x é um número natural, tal que x é um número ímpar. Então, se x, por exemplo, for par, x não satisfaz a propriedade. Então, ele não pode pertencer a um conjunto que eu estou definindo. Por isso que a nossa alternativa C é verdadeira. Agora, a nossa última alternativa, a letra D, diz que o conjunto universo está contido dentro de um conjunto A. Não, né? Um conjunto A está sempre contido dentro do universo. O universo é o maior conjunto que nós temos. Vamos agora para o próximo exercício, exercício 11. Nos são dados dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e nos é pedido para determinar qual é o conjunto formado por A diferente de B. Pense um pouco e vamos ver a resposta. Nossa resposta é a letra D. Por que a letra D? Ele está perguntando qual é a diferença de A e de B, ou seja, os elementos que têm A e são diferentes dos elementos que têm B. Veja, A e B têm os elementos 2 e 3 iguais. Quem é que A tem de diferente de B? O elemento 1. Por que não é a letra B? Porque ele não quer saber qual o elemento que os dois têm de diferente. Ele quer saber qual o elemento que A tem de diferente de B. Lembrando, conjunto, o primeiro conjunto é quem vai definir quem é que nós vamos pegar os elementos de diferente do segundo conjunto. Entendido isso, vamos para o exercício 12. No exercício 12, ele pede para a gente considerar o conjunto A e assinalar a alternativa que contém um subconjunto de A. Então, pense um pouco e vamos ver a resposta. Então, nós temos que nossa resposta é a letra E. Vamos ver, então, por que ela é a certa e por que as outras são as falsas. Na alternativa A, nós temos que é o conjunto unitário com o elemento 3. Veja, é um conjunto com o elemento 3. Ele não é um subconjunto. Mesmo ali dentro do conjunto A, estando o conjunto 3, não é a mesma coisa. Vamos ver a resposta E, onde nós temos o conjunto, tem um outro conjunto dentro. Essa sim é a nossa resposta. Veja a diferença das duas alternativas, da alternativa A e da alternativa E. Na alternativa E, sim, nós temos um conjunto com o elemento que é um subconjunto de A, que é o conjunto com o elemento 3. Na letra A, nós só temos um conjunto cujo elemento é 3. 3 não é subconjunto de A. Na letra B, ela é falsa, porque está dizendo que 1 e 3 seriam subconjuntos
de A. Veja que 3 não é elemento de A. Conjunto 3 é elemento de A. Se aqui o 3 estivesse entre chaves, a resposta estaria certa. A mesma coisa para a letra C. Na letra D nós temos o 4. 4 nem é elemento de A, então está fora. E nos sobra então a letra E, que nós temos que é o conjunto formado pelo elemento que é o conjunto 3, que é o elemento que está aqui em A. Outros subconjuntos de A, além desses aqui que eu já falei, 1 com as chaves do 3, 2 e o conjunto 3, nós teríamos o conjunto somente com o elemento 1, ou somente o conjunto com o elemento 2, ou o conjunto 1 e 2 como elementos, e é claro, o vazio e o próprio A. Nosso próximo exercício, exercício 13, nos é dado o conjunto universo, dois conjuntos, os conjuntos A e B, que é dito que eles não são vazios e são subconjuntos de U. Não só isso, B também é um subconjunto de A. Nos é dito que a união B é formada pelos elementos 6, 8 e 10. E a intersecção de A e B é formada pelo elemento 8. Então, ele quer saber quem é o conjunto A partir dessas informações. Vamos ver então qual é a nossa resposta. Pensou? Pausou? Então, vamos lá. Nossa resposta é a letra A. Veja, ele diz que B está contido em A. Se B está contido em A, todos os elementos de B estão em A. E se a união B é 6, 8 e 10, e sendo que B está contido em A, então os elementos 6, 8 e 10 são os elementos de A, já que A é o conjunto maior que contém um conjunto menor B. Olha o diagrama. Então a nossa resposta, obviamente, é a letra A, o conjunto formado pelos elementos 6, 8 e 10. Foi dado de presente essa questão. Observe que só com as informações que B está contido em A e a união B, você já resolveu o exercício. Você pode se perguntar, mas esses outros elementos aqui, o 2 e o 4? Bem, eles estão dentro do conjunto universo, ou seja, estão nesse quadrado aqui, eles estão fora do conjunto A. Eles não importam. Só com essas informações vocês resolviam. Esse A intersecção B só serve para me dizer quem é B, o que também não me é necessário. Já que eu sei que B está contido em A, então todos os elementos de B pertencem a A. Então, quando eu faço a união deles, ou seja, o que é a união? Eu pego todos os elementos de A e todos os elementos de B e junto eles. Mas como B já está dentro de A, não vai fazer diferença essa união. A união deles vai ser o próprio conjunto A, como nosso diagrama está mostrado aqui. Agora, enfim, nosso último exercício, exercício 4, nos é dado os conjuntos A e B e nos é perguntado quantos elementos tem a união deles. Então, pense um pouco e vamos ver a resposta. Veja, a união deles. Primeiro faça a união B. Que é a união B? Os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos elementos nós temos? Temos 5 elementos, logo, nossa resposta é a letra C. Observe que por mais que A tenha 4 elementos e B tenha 3 elementos, não quer dizer que a união deles vai ter 7 elementos, já que eles têm elementos iguais. Eles têm o elemento 3 e o elemento 4 iguais, se repetem, então a gente não vai repetir eles quando fizer a união. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo e vamos para o próximo tema da nossa lista para entender funções. Ha! Peguei vocês, tem mais 4 exercícios. Tá, na verdade fui eu que esqueci. Eu confundi com a outra lista de conjuntos numéricos, que essa sim tem 14 exercícios. Então vamos continuar a nossa lista. Aqui ele vai pedir para te determinar o conjunto X a partir dessas 3 afirmativas. Pause e tente fazer. Vou ali tomar meu remédio para memória e já volto. Então, vamos ver aqui nossa resposta. Veja, temos que fazer por partes, tá? Vamos ter que analisar afirmação por afirmação. Na primeira afirmação, ele diz que o conjunto com os elementos A, B, C e D, união com X, é igual ao conjunto com os elementos A, B, C, D e E. Veja, dessa união surgiu esse E que não estava aqui nesse conjunto. Se ele não pertencia a esse conjunto, ele deve pertencer a esse aqui, já que na união nós pegamos tudo que está, todos os elementos de cada um dos conjuntos, não é mesmo? Então, eu posso somente afirmar por enquanto que E pertence a X. Eu não posso afirmar mais nada a partir só dessa primeira afirmação. Pode sim que A, B, C e D pertençam a X, mas somente com essa afirmação eu só posso dizer com certeza que o elemento E pertence a X. Eu não posso dizer mais nada além disso. Agora, na nossa segunda afirmação, nós temos que o conjunto C e D, união com X, é igual ao conjunto dos elementos A, C, D e E. Veja, surgiram os elementos A e E que não estavam aqui. Então, eles devem pertencer a X. Então, a partir dessa afirmação, eu posso concluir que além de E,
A também pertence a X. E por enquanto eu só posso afirmar isso. Agora vamos ver então a afirmação 3 para concluir quem é o meu conjunto X. Na nossa afirmação 3 nós temos que o conjunto com os elementos B, C e D intersecção com X é igual ao conjunto C. Veja bem. O que ele está me dizendo? Ele está dizendo que nessa intersecção, quem são os elementos que esse conjunto e X tem igual? Ele só tem igual o elemento C. Ou seja, B e D eles não pertencem a X. Somente o C para essa afirmação aqui. Ou seja, incluindo o que nós já tínhamos que A e E pertenciam a X, C vai ser nosso outro elemento. Então, X é igual ao conjunto A se todo branco fosse assim. Então, vamos para a nossa agora próxima questão. Esse aqui é o exercício 16, eu tirei do site do professor Cardi. Quem quiser conhecer, é um bom site para principalmente fazer exercícios. Lá tem as resoluções, passo a passo. Então, aqui nós temos o exercício 16. O complementar de A em relação a B. Então, nós temos que olhar o diagrama e dizer quem é esse complementar. Pense um pouco para nós vermos a resposta. Então, vamos ver a resposta. Olhando pelo diagrama, nós podemos ver que a resposta é a letra E. Por quê? O complementar de A em relação a B é essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Se fosse o complementar de A em relação ao conjunto inverso, seria quem? Seria além dessa parte aqui vermelha, todo o quadrado, com exceção dessas duas partes brancas aqui. Só que ele está me pedindo o complementar de A em relação a B. Então é como se existisse somente esses elementos aqui. Eu nem conto o 9. Então, se é o complementar de A em relação a B, são todos elementos que não estão em A. Então sobra esses elementos aqui, 5, 7 e 11. Vamos para o próximo exercício. Todos os exercícios a seguir tem o mesmo diagrama também do site do professor Cardi. Então nós temos aqui, ele quer saber da operação A diferença de B, intersecção com B diferente de A, o que vai resultar? Pense um pouco e nós já vamos conferir a resposta. Então, para resolver isso, primeiro vamos fazer passo a passo. Quem é A diferente de B? Ou seja, são os elementos que estão em A e são diferentes dos elementos de B. São os elementos 1, 0 e 4. B diferente de A, quem são? São os elementos que estão em B e são diferentes dos elementos que estão em A. Ou seja, 5, 11 e 7. E a intersecção entre eles seria os elementos que eles têm em comum. Mas como nós podemos ver, eles não têm nenhum elemento em comum. Logo, é vazio. Observe que quando eu falei em B diferente de A, resultou nessa meia lua aqui. Que é a mesma coisa da questão passada, quando eu tinha o complementar de A em relação a B. Ou seja, o complementar de A em relação a B é a mesma coisa que B diferente de A. Obviamente, se eu tenho um complementar de B em relação a A, vai ser essa meia lua aqui, que vai ser igual a A diferente de B. Dito isso, vamos para o nosso próximo exercício, exercício 18. No exercício 18, então, nós temos que a operação A diferente de B, união com B diferente de A. Nós já vimos quem são essas duas operações separadamente, agora nós só precisamos fazer a união. Vamos ver a resposta, então. A resposta é nenhuma das anteriores, obviamente, né? Se a gente olhar antes quem eram os nossos conjuntos, a união deles seria conjunto com os elementos 0, 1, 4, 5, 7 e 11, que não é nenhuma das nossas respostas aqui. Então, a resposta é E, nenhuma das anteriores. Agora, nosso exercício 19, ele pede A menos B. Ahá! Enfim, eu acertei, não é a A diferença de B. Então, qual vocês acham que é? Eu vou dar uma dica, tá? A E não é. Tá, então, a nossa resposta qual vai ser? A nossa resposta certa é esse conjunto aqui, né? O conjunto dessa meia-lua do A, que nós já tínhamos na resposta anterior. Então, a nossa resposta certa é a D. Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo sobre conjuntos numéricos. Até lá!